Bem, então, vou hoje dar prosseguimento a uma análise do trecho da Apologia, no qual está lá, como vocês já sabem, na última aula, a passagem, o episódio sobre o oráculo de Delfos, né? Que é um trecho mais significativo do discurso de Sócrates na Apologia do ponto de vista filosófico. Então, esse trecho contém certamente assim, os elementos mais ricos para compreender como é que o Sócrates da Apologia concebe a sua própria filosofia. E quando comecei a falar sobre esse episódio, sobre esse trecho, antes de entrar propriamente no texto, eu havia observado algumas passagens que aparecem depois, já na parte final do discurso de Sócrates, onde ele justifica a sua posição, inclusive sua recusa em aceitar fazer certas concessões, como por exemplo, parar de filosofar, obtendo em troca a sua absolvição, propor uma pena alternativa à pena de morte. Sócrates sempre vai se posicionar de maneira a não transigir, né? E vai justificar essa sua posição observando que para ele toda a sua vida, aquilo que o levou ao tribunal, que motivou a acusação, que é a sua ocupação, o seu modo de ser, para ele é algo que ele não pode evitar. E ele não pode evitar porque ele julga que se evitasse estaria desobedecendo ao Deus. Né? Então, esse caráter, é muito frequente usar esse termo, esse caráter missionário da filosofia socrática. Sócrates se vê como um enviado do Deus, um missionário de Deus para disseminar uma certa mensagem divina e que o torna, portanto, inevitavelmente quem ele é. É uma razão que Sócrates retoma, reitera no tribunal várias vezes. Né? Então ele diz: eu sou uma dádiva concedida ao Deus para a cidade, eu não posso desobedecer ao Deus. Né? E ao mesmo tempo há passagens onde ele deixa claro que essa atividade que ele exerce em nome do Deus, em conformidade com Deus, em obediência ao Deus, consiste fundamentalmente em inspecionar, interrogar e refutar aqueles que parecem sábios, de modo a mostrar a eles que eles não são sábios. Né? Há passagens relacionadas a essa ideia da obediência ao Deus, onde a filosofia, além de ser um exercício de obediência ao Deus, consiste neste trabalho de refutação, interrogação daqueles que professam algum tipo de saber. Bom, essas duas características que Sócrates assume no seu discurso de defesa e nas quais ele se baseia para fincar pé na sua posição, que isso vai levá-lo à condenação, a obediência ao Deus e a refutação dos pretensos sábios, só são compreensíveis, e ele as utiliza no tribunal com muita tranquilidade, porque ele acaba de mostrar a eles o que isso significa, só são compreensíveis quando se compreendem essas páginas, então, famosas do episódio do oráculo de Delfos. Porque essas páginas consistem num relato que Sócrates faz sobre uma certa experiência vivida por ele, da qual ele sai modificado. Né? Ele sai dessa experiência, dessa experiência vivida por ele, resulta uma mudança profunda, substancial na sua própria existência. E aí então ele passa a se ver como alguém que obedece ao Deus, que vive para servir ao Deus. E servir ao Deus é esse trabalho de refutação. Portanto,
a nossa questão originária, quando nós somos a apologia, vocês talvez se lembrem, era tentar saber se é possível encontrar na apologia um fundamento filosófico, uma justificativa teórica filosófica positiva para o fato de que Sócrates praticamente resumiu sua filosofia a um grande exercício de interrogação com vistas à refutação. Portanto, é uma filosofia negativa nessa medida. Não se trata de encontrar verdades, mas se trata de exibir ao interlocutor que a verdade que ele julga possuir, ele não possui. Bom, esse caráter, à primeira vista, negativo da filosofia socrática, da sua refutação, se justificaria para Sócrates na medida em que se pode, e é o que ele faz no tribunal, mostrar que a refutação permite colher frutos doces, não amargos. E esses frutos doces só são compreensíveis justamente com a compreensão dessa experiência do encontro de Sócrates, de uma certa descoberta que Sócrates faz a propósito do oráculo de Delfos. Não é? Então, o trecho do oráculo que eu, antes de examiná-lo, eu falei um pouco sobre alguns trechos da apologia, onde Sócrates faz a refutação de Meleto, para que pudéssemos observar alguns aspectos do socratismo, mas é aí com toda certeza, nessas linhas do oráculo de Delfos, 20c, 24a, que está, digamos assim, para usar um termo não muito socrático, a essência do socratismo. Então, eu, na última aula, comecei a fazer uma análise da narrativa desse episódio, e a primeira observação que eu fiz foi a respeito do... Bom, essa é uma observação que eu já havia feito em aulas anteriores, no começo do curso, sobretudo. Não interessa para nós aqui investigar se de fato no tribunal, quando Sócrates se referiu a este episódio do oráculo de Delfos, se é que ele se referiu, é bastante provável que sim, se de fato Sócrates disse as palavras que aparecem no texto da apologia. Estou aqui só evocando, lembrando-os de que nós não estamos em busca do Sócrates histórico, mas estamos em busca de compreender o Sócrates platônico, porque ele se transformou no Sócrates que a filosofia, no qual a filosofia viu um grande valor filosófico. Isso é importante porque nos permite também lembrar que todo o texto da apologia, e isso vale para todos os diálogos de Platão, sejam aporéticos, sejam não aporéticos, são construções platônicas que contêm mímese, né? Contêm imitação. Sendo que imitação é um conceito que não deve ser compreendido de maneira apressada, segundo uma dicotomia que nos é tão cara entre historicidade e ficção. O texto da apologia, ele certamente não é uma transcrição jornalística do discurso de Sócrates no tribunal, e não deve ser entendido como meramente ficcional. Ele é um discurso verossímil, ou seja, ele é um discurso que deve aliar elementos que o leitor de Platão, que não somos nós, Platão não escreve para nós, escreve para o leitor contemporâneo. O leitor de Platão contemporâneo é capaz de reconhecer, como sendo socráticos, aliando a isso uma maneira já platônica de desdobrar, enriquecer e desenvolver esses elementos socráticos. No caso das páginas do episódio do oráculo, certamente em nenhum outro ponto da apologia vocês vão encontrar Platão exercendo sua capacidade mimética e sua capacidade inventiva do ponto de vista filosófico com tanta habilidade. Né? Quer dizer, é muito claro, me parece muito claro, que a história que é narrada, para quem lê o texto, sabe que se trata de uma pequena história, e que essa história contém algumas características que sugerem fortemente o seu caráter. Vou usar um termo que também muitas vezes é tomado em sentido pejorativo, mas que não tem sentido pejorativo aqui, o seu caráter artificial.
Artificial significa literalmente o que é feito com arte. Né? Não é algo ilusório, fictício. É aquilo que é elaborado. Né? Que é feito de maneira... que é feito com habilidade, com arte, com técnica. Ora, o episódio da vida de Sócrates, em que ele narra o que lhe ocorreu a respeito do oráculo de Delfos, se nós compararmos com aquilo que aparece, por exemplo, em Xenofonte, eu creio que eu cheguei a fazer menção aqui ao texto de Xenofonte, no qual Xenofonte faz alusão ao oráculo de Delfos, mas de uma maneira muito mais breve, muito mais modesta, sem tirar grandes consequências, né? Comparando a maneira como Xenofonte aborda esse episódio e a maneira como Platão desenvolve, é bastante razoável concluir que Platão está explorando esse episódio, de que esse relato que aparece na Apologia é a oportunidade que Platão encontra para construir o socratismo tal como ele o vê, né? Porque aí se põe a oportunidade de abordar alguns temas fundamentais. No caso da alusão feita por Xenofonte à Apologia, ao oráculo de Delfos, Xenofonte, no seu texto chamado Apologia de Sócrates, um texto curto, Xenofonte vai se referir ao fato de que um certo amigo de Sócrates, chamado Querefonte, que também é o indivíduo que é referido no texto de Platão, indo a Delfos, consultando a sacerdotisa do oráculo de Delfos, do templo de Delfos, que é a sacerdotisa do deus Apolo, pergunta se havia alguém mais sensato, independente, justo e sábio do que Sócrates, e a resposta é não, não há ninguém mais justo, sábio, independente e sensato do que Sócrates. É isto que vai acontecer no texto de Platão. E Sócrates tira deste episódio, rapidamente no texto de Xenofonte, a confirmação, de fato não há ninguém mais justo, sábio, independente e sensato do que eu, como vocês podem comprovar olhando para a minha vida. E nunca mais no texto, em nenhum momento mais no texto de Xenofonte se faz alusão a esse episódio. Olha, no texto de Platão esse episódio é o ponto nevrálgico. Somente compreendendo esse episódio, os juízes e os ouvintes do tribunal podem entender que Sócrates possa afirmar de maneira até um tanto pretensiosa que ele é uma dádiva conferida à cidade pelo Deus, que se os atenienses o condenarem estarão prejudicando mais a si próprios do que a ele Sócrates. Né? Somente compreendendo esse episódio é possível entender que Sócrates adote tal estratégia de defesa. Portanto, no caso do texto de Platão, não há dúvida, né, de que aí está o nó, né, está o núcleo da defesa socrática. Tanto é que, de fato, esse episódio do oráculo de Delfos aparece no momento do texto em que Sócrates está se defendendo daqueles que ele chamou de antigos acusadores, que já não estão no tribunal, já morreram, mas são muito mais influentes na cidade do que os acusadores que estão lá. Ele está se referindo essencialmente ao retrato de que ele foi vítima na comédia de Aristóteles, As Nuvens, onde ele é descrito como um sábio, é um termo com o qual Sócrates tem que lidar com muita cautela, né? Um certo sábio que ensina coisas relativas ao céu e à terra e ensina a tornar superior o discurso inferior. Em outras palavras, um sofista cuja base do seu ensino é a transmissão das técnicas de retórica. Que isso é justamente um dos pontos de honra da apologia de Sócrates de Platão. Desqualificar o retrato de Sócrates como um professor de retórica. Né? Olha, só o episódio do oráculo é o que permite a Sócrates fazer essa defesa, porque com o episódio do oráculo, Sócrates pode explicar
primeiro lugar, porque ele acabou sem querer, segundo ele, ganhando tantos inimigos na cidade, alimentando tanta animosidade contra a sua pessoa. E de onde vem, afinal, por causa desse ódio, a disposição de muitos atenienses para caluniá-lo? Então, o episódio se encerra, para Sócrates, com a categórica denúncia do caráter calunioso das acusações. E caráter calunioso esse motivado por uma disposição hostil a Sócrates. Essa hostilidade que Sócrates explica e que gera as calúnias se explica pela missão que ele passa a executar na cidade. O exame dos sábios na cidade vai produzir animosidade, hostilidade e ódio. E daí vem, segundo ele, todas essas calúnias. Então o episódio do Oráculo de Delfos, ele joga um papel absolutamente estratégico no argumento socrático da apologia como um todo. Tudo gira em torno, afinal de contas, da compreensão do que aconteceu com Sócrates nesse episódio. E esse episódio, então, consistirá fundamentalmente e aí nós podemos usar uma terminologia um pouco variada, mas com certeza a intenção desse episódio é narrar uma transformação profunda na vida e no pensamento socrático. Seja como uma espécie de reforma ou revolução existencial. O Sócrates anterior ao episódio do Apolo é que não mais é idêntico ao Sócrates que viveu essa experiência, seja como uma reformulação metodológica ou uma espécie de autoconhecimento, que é uma ideia bastante interessante. Os efeitos produzidos sobre Sócrates nesses acontecimentos consistem não exatamente em uma mudança real na figura socrática, mas numa compreensão mais adequada do que de fato ele já era. São duas maneiras de pensar a intenção desse episódio. Ou como uma mudança radical na figura socrática, na existência socrática, ou como uma espécie de tomada de consciência de algo que até então Sócrates ele mesmo não compreendia bem a respeito de si próprio. E o episódio do oráculo, então, seria justamente fundamentalmente um processo de autoconhecimento. E isso é perfeitamente razoável afirmar, porque o episódio do oráculo de Delfos está relacionado a uma divindade, que é o deus Apolo. Eu devo ter dito isso na semana passada. Delfos é uma região da Grécia onde fica o principal templo em que se cultuou o deus Apolo. E no templo do deus Apolo em Delfos, uma das inscrições que está na entrada do templo é justamente a famosa frase: conhece-te a ti mesmo, que pode ser tomada, numa certa medida, como um lema do socratismo. O socratismo, ele é tanto um processo de autoconhecimento pelo qual Sócrates passa, como, em consequência disso, a tentativa de produzir nos interlocutores de Sócrates algo que permita o desencadeamento de um processo de autoconhecimento. Quer dizer, o socratismo, de alguma forma, com esse seu viés refutativo, que certamente domina a atividade socrática, tem em mente, de alguma maneira, a produção no interlocutor de alguma situação, de um estado, que é essa famosa aporia, possivelmente, que deveria ser compreendida pelo interlocutor, e raramente o é,
como um momento inaugural de uma atitude que para Sócrates é tanto intelectual quanto moral, de autoconhecimento. Ora, o episódio do oráculo provavelmente pode ser concebido, afinal de contas, como uma forma pela qual a divindade deu a Sócrates a oportunidade de conhecer-se a si próprio. Né? Bom, então, o começo do episódio do oráculo ele é apresentado por Sócrates em face da possibilidade, em 20c, de que alguém pergunte, e Sócrates diz, essa é uma pergunta muito justa, que vocês poderiam me fazer, afinal de contas, Sócrates, o que é que você faz na cidade? Qual é a tua ocupação? Qual é o seu negócio? Negócio aí, evidentemente, não tem um sentido econômico. Qual é o seu pragma? Né? Diz o texto de Platão. Qual é a sua ocupação? Né? Bom, alguma coisa você deve ter feito de singular, de diferente, né? A nossa tradução diz de extravagante, diferente do que faz a maioria, senão não haveria motivo para que alguém levantasse a suspeita, a hipótese de que você faz algo que deva ser objeto de julgamento e condenação. Né? E nesse ponto nós temos uma outra dificuldade, uma outra característica do texto de Platão em comparação com o de Xenofonte. Os comentadores gostam de observar que quem lê os textos de Xenofonte sobre Platão, né, além da apologia de Sócrates, chamados ditos e feitos memoráveis, de Sócrates, quem lê o texto de Xenofonte e cai na armadilha da historicidade, né, se pergunta, mas afinal, como é que este homem pode ter sido levado a um tribunal? Ele é perfeito. Não fez absolutamente nada que justificasse que alguém o levasse ao tribunal. Né? O Sócrates de Xenofonte é um Sócrates muito menos interrogativo e refutativo que o de Platão, e muito mais dotado de uma posição muito mais construtiva, muito mais elaborada doutrinalmente, de um ponto de vista ético. Portanto, o Sócrates de Xenofonte não tem essa característica central que tem o de Platão, de inspecionar. Né? E esse é o ponto que o Sócrates platônico, possivelmente este é o ponto que Platão quer destacar no retrato de Sócrates que ele está pintando na Apologia. O caráter absolutamente interrogativo e inspecionador de Sócrates. Sócrates é um indivíduo, um pensador de si próprio, nesse sentido de que a sua filosofia se concebe como a busca do autoconhecimento, mas nunca dissocia a busca do autoconhecimento da relação dialogada, interrogativa e refutativa com o interlocutor. Seria um grande equívoco imaginar que essa frase aqui, aplicada a Sócrates, nos conduzisse a uma espécie de cartesianismo avant la lettre, né? Uma inspeção do sujeito no sentido estrito e rigoroso que vocês encontram, por exemplo, nas meditações de Descartes. Não é essa maneira socrática do autoconhecimento. O autoconhecimento socrático se dá ao mesmo tempo que se dá a inspeção dos pretensos sábios da cidade. Por isso Sócrates também não pode parar. Sócrates não pode parar de investigar porque, como ele diz uma famosa frase que eu citei aqui da Apologia, uma vida sem inspeção não é uma vida digna de ser vivida. Ora, tudo isso só é compreensível à luz do episódio do oráculo. Não é? Então, este caráter peculiar, singular do socratismo, que o torna detentor de alguma característica diferente da maioria, motivou a má reputação de Sócrates. Né? E Sócrates, então, vai ter que mostrar que, de fato, ele detém uma característica que ele vai chamar de um saber, que o distingue da maioria, mas que este saber que o distingue da maioria foi
vítima de uma má compreensão e de uma compreensão mal intencionada por conta do ódio motivado na cidade pela sua forma de inspecionar. Né? Então o episódio ele tem no seu horizonte vários objetivos a cumprir, várias tarefas a cumprir. Explicar o que é a filosofia socrática, ao mesmo tempo explicar como foi possível que tal filosofia, que para Sócrates é de uma positividade inegável, possa ter gerado ódio na cidade e, portanto, como ela pôde, como na sua origem está como ela pôde originar uma série de calúnias. Né? Então, ela permite a denúncia do caráter caluniador das acusações. Ora, o tema do saber, então, Sócrates vai admitir ter um saber, o coloca em contraste direto com os sofistas. Ele afirmará em 20 DE, que ele detém um saber que ele caracteriza como um saber humano, em contraposição com o que ele chama de um saber maior que o humano. E esse saber maior que o humano ele relaciona a alguns sábios que foram mencionados por ele há pouco, de maneira irônica, como Gorgias, Pródico e Hípias, sofistas, né? Que por pagamento ensinam os jovens. Sócrates então aqui precisa mostrar que ele detém um saber, que esse saber não é equivalente ao saber professado por um Gorgias, por um Pródico e por um Hípias. Este é um dos pontos de honra de Platão. Isso é justamente a maneira pela qual se poderá afastar o retrato de Aristófanes nas nuvens. E tudo isso, então, permitindo denunciar o caráter caluniador e o ódio que gerou essas calúnias. Né? Portanto, é o retrato do Sócrates sofista, do sábio que anda pelos ares, ensina o discurso forte a tornar forte o discurso fraco, que está em jogo aqui. Né? Quando Sócrates, então, introduz o tema do que é o seu saber, distinguindo o seu saber do saber dos sofistas, dando ao seu saber o caráter de um saber humano, e não de um saber maior que o humano, usando essa expressão claramente em tom irônico, ele imediatamente, então, procede a uma espécie de legitimação ou de garantia da veracidade do discurso que ele vai fazer. E ele o faz em 20e, passagem que eu comentei, no qual ele invoca como testemunha, né, já que ele está no tribunal, ele diz: falará agora em meu favor um testemunho, uma testemunha que todos vocês consideram fidedigna. Vou trazer aqui em meu favor para depor, por assim dizer, para dar o seu testemunho, alguém que vocês todos consideram absolutamente inquestionável do ponto de vista da sua veracidade. E ele então diz, em 20e, eu vou apresentar como minha testemunha o Deus de Delfos. Né? Expressão usada aqui, literalmente, o Deus em Delfos, que é Apolo. Esta passagem, em todo o trecho do episódio do Oráculo de Delfos, é a única passagem que nos permite saber que a divindade em questão aqui é Apolo, por causa da expressão o Deus em Delfos. Em nenhum momento do texto da Apologia, e isso me parece que não é ocasional, Platão raramente o que acontece é ocasional, é o único momento da Apologia em que o Deus Apolo é identificado pelo lugar, pelo seu local, do seu tempo, e em nenhum momento mais Platão vai se referir, ele não vai em nenhum momento nomear o Deus Apolo, diferentemente do que aconteceu em Xenofonte. A passagem de Xenofonte, imediatamente após fazer referência ao oráculo de Delfos e a pergunta feita por Querefonte, diz o texto: respondeu Apolo, inexistir homem mais sensato do que eu.
o nome Apolo não aparece em nenhum momento. E ele não aparece, talvez, como nós veremos, porque uma das intenções do episódio do oráculo, que é, como eu gosto de insistir, construído de maneira absolutamente estratégica, é ao mesmo tempo garantir o caráter piedoso de Sócrates, porque quando Sócrates diz o que eu faço é obedecer ao Deus, ele está de alguma maneira respondendo à acusação de impiedade, de negar os deuses da cidade. Como é que alguém que diz que é um mensageiro de Apolo, um seguidor de Apolo, pode ser acusado de negar os deuses da cidade, sendo Apolo uma das divindades fundamentais da religião olímpica grega, né? Mas ao mesmo tempo em que ele pretende então essa filiação a um deus absolutamente tradicional da religião da cidade de Atenas, o nome deste deus, ele é identificável como deus em Delfos, mas o nome Apolo nunca aparece. Há, portanto, uma dupla intenção no episódio do oráculo: garantir o caráter piedoso do socratismo, ao mesmo tempo sugerindo uma despersonalização do divino. A expressão que Sócrates vai usar o tempo todo na apologia, né, é a expressão ho theos, o Deus. E essa palavra é a palavra tradicional para se referir à divindade, ao Deus. O Deus. Tanto no episódio do oráculo, como nas passagens em que ele mais tarde vai se referir à sua obediência ao Deus. Ele vai dizer, seria desobedecer ao Deus. Ele nunca diz seria desobedecer a Apolo. Não é? Então, e por isso que eu insisto muito nessa ideia de que o texto é uma montagem muito engenhosa. Né? Ele quer que o leitor se sinta convencido do caráter profundamente piedoso no sentido da obediência ao Deus de Sócrates, sem que isso obrigue Sócrates a dizer, estou aqui obedecendo ao Deus Apolo em particular, mas estou aqui obedecendo ao divino, a certas características que definem ser Deus. E o nome deste Deus passa a ser secundário. Né? Bom, eu estou dizendo isso, mas o texto ainda não nos permite tirar conclusões. Mas eu gostaria de chamar a atenção para isso no decorrer do texto, onde nós vamos ver certas características que vão apontar para essa ideia. Né? Portanto, a gente percebe já aí a intenção de recusar a acusação de negar os deuses da cidade, ao mesmo tempo em que se tem essa alusão ao deus Apolo. E por que o deus Apolo? Ou seja, professor, aceitar Deus e aceitar a todos. Vamos ver se essa é uma boa formulação. Talvez a formulação seja aceitar o Deus é deixar de lado a pergunta qual Deus? Mas isso só com o decorrer do texto. Mas então, por que o deus Apolo? Na hipótese bastante razoável de que de fato tenha acontecido este episódio, de que o amigo de Sócrates, chamado Querefonte, foi a Delfos e perguntou à sacerdotisa de Apolo se havia alguém mais sábio do que Sócrates. Essa hipótese é razoável porque Xenofonte também se refere a isso. Ela não é garantida, porque Xenofonte pode ter se baseado em textos como o de Platão, por exemplo. Não há como saber. Mas na hipótese de que tenha acontecido de fato algo assim, né, Platão vai explorar, né, ele vai extrair do fato de que se trata do deus Apolo algumas consequências importantes. Ora, pensando sempre que o leitor de Platão é o leitor contemporâneo de Platão, ou seja, que Platão escreve para que o seu leitor contemporâneo aceite que este é o retrato do socratismo, evocar o deus Apolo é, na época de Platão, na época de Sócrates, evocar uma divindade que representa a sabedoria. A história, por assim dizer, da trajetória do deus Apolo na cultura grega
mostra, desde sua aparição nos poemas de Homero até um período posterior, mostra uma certa intelectualização desta divindade. O Apolo dos poemas de Homero, por exemplo, o Apolo da Ilíada, é uma divindade, como as divindades dos poemas de Homero em geral são, uma divindade vaidosa, muito suscetível a agrados. Né? As divindades gregas do período arcaico são facilmente persuasíveis, né? Talvez possamos dizer, elas se vendem facilmente ao sacrifício. Né? Se um mortal quer pedir algo a uma divindade, ele deve fazer um sacrifício, ele deve matar um animal, um boi, um cordeiro, colocar o animal, assar a carne do animal e oferecê-la à divindade que ele está evocando, e a divindade então, sentindo-se lisonjeada com esta homenagem, vai, se puder, satisfazer ao pedido. Isso mostra que isso nos levaria a uma série de características da teologia homérica, mas mostra que há uma emulação entre os deuses, né? As divindades olímpicas emulam entre si, elas competem entre si. Há várias passagens dos poemas de Homero que você percebe rusgas entre as divindades que se devem a essa fogueira de vaidades entre os deuses, né? Quando um mortal, então, celebra uma divindade particular, essa divindade tem boas razões para satisfazer o seu desejo, né? Um dos episódios mais importantes para compreender, por exemplo, o que aconteceu em Troia, por que houve a guerra de Troia. Você sabe que a guerra de Troia, no poema de Homero, é uma expedição em que os gregos vão até Troia resgatar Helena, que é mulher do rei Menelau de Esparta, uma cidade grega. E um dos filhos do rei Príamo de Troia, chamado Paris, encantado com a beleza de Helena, vai até Esparta quando Menelau não está e seduz Helena e a leva para Troia. Bom, a sedução de Helena por Paris se dá com o auxílio de uma poção encantatória da divindade que, por natureza, é responsável pelas coisas do amor, que é Afrodite. Afrodite, então, auxilia Paris a seduzir Helena, dando a ele um elixir encantatório. Por que ela faz isso? Porque ela tornou Paris um dos seus favoritos. E por que ela tornou Paris um dos seus favoritos? Porque Paris foi convidado por Zeus a resolver uma querela entre três deusas, né? No casamento entre a deusa Tétis e Peleu, que é um mortal, desse casamento vai nascer Aquiles. Nesse casamento, uma divindade chamada Eris, que é a divindade da discórdia, não tendo sido convidada, pega uma maçã, daí vem a expressão pomo da discórdia, né? Pega uma maçã e lança essa maçã no recinto em que está acontecendo a festa, em que estão todos os deuses e deusas, e está escrito na maçã, para a mais bela. E ela joga então essa maçã com a inscrição para a mais bela num recinto onde várias deusas estão presentes, e evidentemente vocês já imaginam o que acontece nesse momento. Todas as deusas julgam que a maçã é para ela, né? Três divindades das mais poderosas então reivindicam que a maçã é para elas: Atena, Hera e Afrodite. Hera é a mulher de Zeus. Atena é filha de Zeus, mas não com Hera. Portanto, as duas têm uma relação difícil. E Afrodite é filha de Zeus com outra divindade. São deusas que têm parentesco entre si, mas uma relação de emulação. São
Problemas familiares. Os deuses tinham problemas familiares como todos nós, né? Bom, o que faz Zeus? Zeus não era à toa que era o mais poderoso dos deuses, ele era muito inteligente, e evidentemente que não quis decidir essa questão. Ele é Deus, mas é homem. E ele pensou, não vou me meter nessa história. 3 mulheres brigando para ver qual delas é mais bela, chamou Paris, que era um homem mortal, conhecido pela sua, não exatamente pelo seu valor guerreiro, mas pelos seus interesses pelas mulheres. Isso no mundo homérico não é lá exatamente um elogio, né? Bom, e aí então Paris fica encarregado de julgar qual das 3 divindades deve ter a maçã. Cada uma delas então vai tentar justificar-se junto a Paris para que tenha a maçã. Hera, que é a esposa de Zeus, diz a ele, se você me escolher, te darei a Europa e a Ásia. Porque ela, como mulher de Zeus, detém uma série de lugares. Atena, que é filha de Zeus, diz a ele, se você me escolher, eu te darei a sabedoria, porque Atena é uma divindade ligada à sabedoria também. E Afrodite diz então, se você me escolher, eu te darei a mais bela mulher, a mais bela mortal. E é evidente que Paris então escolhe a deusa Afrodite. Sendo ele como era, sendo Afrodite quem era, o casamento, a afinidade entre ambos era natural. E aí então ele escolhe Afrodite fica com a maçã, e ele se torna então um favorito de Afrodite o auxilia a seduzir Helena, né? Então esse tipo de esquema psicológico, entre aspas, que caracteriza as divindades, né, é típica do período homérico, né? Ora, o deus Apolo, voltando à nossa apologia, o deus Apolo do episódio do oráculo de Delfos já é um deus Apolo que na cultura, desde o período arcaico até o período clássico, passou a ser associado aos saberes em geral. E ele é, portanto, o deus da música, entendendo por música aí a arte das musas em geral, todas as artes, o deus das matemáticas. Apolo é a divindade da lira, da cítara e do arco, e todos esses instrumentos, sobretudo a cítara e o arco, estão na origem da teoria das proporções matemáticas, né? Sabem que o conhecimento das proporções matemáticas se dá mediante a construção de instrumentos como o arco, a cítara ou a lira, que envolvem diferentes extensões das cordas. Tudo isso está relacionado à matemática. Então há toda uma relação do deus Apolo com os saberes, né? E é este Apolo já que passa por um processo de intelectualização que está associado não agora à vaidade típica dos deuses olímpicos, mas a um certo tipo de saber, conhece-te a ti mesmo, que vai ser evocado aqui na apologia, né? O deus Apolo aqui é essencialmente o deus do saber, é o deus da sabedoria. Mas Apolo, ao mesmo tempo que é o deus da sabedoria, é também o deus da música, no sentido das artes das musas em geral. E é, portanto, um deus associado à poesia. A relação entre Apolo e a música torna Apolo também um deus associado à poesia, porque a poesia é sempre declamada com música. Então a lira de Apolo está associada naturalmente às musas. Essa associação entre Apolo e a poesia é importante nesse momento do discurso de Sócrates, porque quando Sócrates está então reivindicando para o testemunho de Apolo que ele vai dar, reivindicando para o seu discurso a origem divina, ele diz em 20e: não façam tumulto, varões atenienses, nem se parecer que lhes falo de um modo excessivo, pois não será meu o discurso o que quer que eu venha a dizer. Vou antes atribuir a um falante que para vocês é digno de fé, é o Deus em Delfos. Uma frase como essa, pois não será meu o discurso, é uma frase que Platão certamente escolhe escolhe a dedo, porque ela, ao mesmo tempo em que associa o discurso que se fará ao saber, à sabedoria, cria, pelo menos, uma analogia
entre Sócrates, na relação entre Sócrates, o discurso que ele fala, e Apolo, uma analogia com aquilo que, desde a tradição mais remota da cultura grega, caracteriza a fala do poeta. A fala do poeta, no período arcaico sobretudo, ela é uma fala verdadeira, e ela é verdadeira porque ela é originada das musas. E as musas são divindades, filhas de Zeus, né? E de uma divindade chamada Memória. As musas, então, pela sua própria natureza, divinas, filhas da memória, detêm um saber sobre o passado. É por isso, portanto, que um poeta como Homero ou Hesíodo podem falar do que já aconteceu e reivindicar verdade para isso. Eu não sei se eu cheguei a comentar esse exemplo, mas na Ilíada e na Odisseia, os dois poemas começam fazendo referência às musas, às divindades. Na Ilíada, no canto 2 da Ilíada, quando o poeta vai mencionar o nome de todos os reis das cidades e das suas respectivas naus, chamado catálogo das naus, é uma lista imensa de nomes. Homero diz, o poeta diz, supondo que seja Homero: ó musas, habitantes do Olimpo, que tudo veem, que tudo sabem, auxiliem-me neste momento a dizer sem erro o nome de todos os chefes que estiveram em Troia combatendo. Porque esse é um saber que as musas detêm sobre o passado, sendo elas filhas da memória, e que o poeta, ele diz, mesmo que eu tivesse 10.000 bocas e 10.000 peitos, não seria capaz de dizê-los sem que vocês, habitantes do Olimpo, musas divinas, me auxiliassem. Né? Então, o poeta sempre pretende que a verdade do que ele diz é garantida pela origem divina da sua fala. Né? Portanto, vejam, vocês têm aí uma relação entre o poeta e o divino, relação esta que é mediada por uma fala que é do poeta, mas que é, na verdade, divina, porque esta fala, ainda que proferida pelo poeta, se origina do divino. Bom, no caso do texto da Apologia, talvez Platão esteja neste momento, quando ele descreve Apolo como uma testemunha que ele vai convocar, ele esteja pretendendo, vamos dizer assim, estabelecer uma semelhança estrutural entre a relação que há entre Sócrates, o discurso que Sócrates fará, e o Deus de Delfos. Já que o discurso que Sócrates fará, ele quer caracterizar como um discurso, como se fosse o testemunho do próprio Deus Apolo. A verdade do que ele vai dizer é garantida pelo fato de que o Deus Apolo está na origem desta verdade. E isto dá ao discurso socrático um estatuto pelo menos análogo àquele que tradicionalmente se encontra na fala do poeta. Né? Então eu me lembro de ter mencionado aqui que alguns versos de um poema extremamente ilustrativo dessa ideia, da relação entre o poeta e as musas, que é a Teogonia de Hesíodo, que é um caso clássico no qual o poeta vai falar sobre o ser dos deuses. Ele vai falar, portanto, ele diz que falará sobre o que foi e o que é e o que será. Portanto, isso é um saber atemporal. A temporalidade esta que só é possível porque ele é inspirado pelas musas que são filhas da memória. Né? Então, o primeiro grupo de versos do poema de Hesíodo, chamado Proêmio da Teogonia, que são aproximadamente 115 versos, consistem essencialmente no cantar as musas, em começar a reconhecer que é preciso cantar as musas, né? E o primeiro verso do poema diz: pelas musas do Monte Helicon comecemos a cantar. A primeira palavra no texto grego é musas.
E é importante que seja a primeira palavra, porque ela garante o caráter divino de tudo mais que se seguirá. Aquela palavra divina, ela é divinizada, a palavra musas, né? Então, esse caráter do proêmio como uma espécie de reconhecimento da origem divina do que será dito, é algo que o poeta precisa fazer no seu poema, né? O poeta precisa dizer que o que ele dirá a respeito da geração dos deuses é, na verdade, a verdade que as musas permitem a ele comunicar aos mortais sobre os deuses, né? É como se o poeta aqui se visse como uma espécie de intermediário, como uma espécie de mediação entre o divino e o humano, né? E aí então é fundamental a ideia da inspiração. Então há alguns versos muito importantes do proêmio, versos 22 a 34, onde Hesíodo vai descrever o que aconteceu com ele quando ele estava pastoreando suas ovelhinhas ao pé do Monte Hélicon, ele e vários outros pastores. E ele diz então que as musas desceram até o pé do Monte Hélicon e disseram as seguintes palavras para ele e para os outros pastores: pastores agrestes. Agrestes é uma palavra que tem uma conotação da rusticidade, né? O que é agreste, o que é agrícola, se vocês quiserem, é o rústico, em oposição ao urbano, que é o sofisticado, né? Pastores agrestes, vis infâmias, né? Os mortais que estão ali eles mesmos são infâmias vis, ventres só. Os mortais são seres que precisam se alimentar, senão eles morrem. Eles dependem então da nutrição, diferentemente dos deuses que são eternos. Então as deusas musas, quando se dirigem aos homens, a primeira coisa que elas fazem é expressar a absoluta inferioridade dos mortais em comparação com elas que são divinas. São meros estômagos, né? São infâmias vis. E as musas dizem então a eles: sabemos muitas mentiras dizer semelhantes aos fatos. Ou seja, as deusas sabem enganar os homens. E esta é uma característica importante, que nós vamos ver que no texto da Apologia, de alguma maneira, Platão está também se contrapondo a isso. As divindades tradicionais, por serem divinas e poderosas, expressam o seu poder também enganando e iludindo os mortais. Sabemos dizer muitas mentiras semelhantes aos fatos e sabemos, se queremos, dar a ouvir verdades. Sabemos, se queremos, né? Dizem as musas. Nós, musas, quando queremos dizer a verdade a vocês, dizemos. Quando não queremos, dizemos algo que parece verdade, mas não é. Vejam que então a ideia de verdade envolvida neste contexto está subordinada completamente ao divino. O divino é de tal maneira poderoso que ele escolhe, se ele quiser, mentir. E, se quiser, escolhe dizer a verdade. Daqui a pouco vocês, lendo o texto da Apologia, vão deparar com uma passagem que eu acho que ainda vou conseguir comentar hoje, em que Sócrates diz: mas como é que o Deus pode dizer que eu sou o mais sábio se eu não sei nada? E, no entanto, ele não pode mentir. Quando Sócrates diz ele não pode mentir, não lhe é permitido mentir, ele já está operando com uma noção de divindade bem distante dessa, na qual os deuses, por serem absolutamente onipotentes, escolhem ou não dizer a verdade aos mortais, né? Então, vejam, está em jogo aqui no texto da Apologia uma exploração de características da tradição. Interessa muito a Platão que Sócrates aqui seja visto como um análogo do poeta, na medida em que o seu discurso é verdadeiro porque garantido por uma divindade, tal como ocorre no fenômeno da inspiração poética, mas ao mesmo tempo interessará também mostrar que essa divindade
que nunca é chamada pelo nome de Apolo e é sempre chamada de O Deus, já não tem o perfil, já não tem a natureza que caracteriza os deuses do período homérico e hesiódico. Né? No texto de Hesíodo, quando as musas dizem tudo isso, diz Hesíodo: assim então falaram as virgens do grande Zeus verídicas, por cetro deram-me um ramo, a um loureiro viçoso colhendo o admirável, e inspiraram-me. Nós podemos traduzir aí também por insuflaram em mim, literalmente, sopraram em mim. As deusas insuflam dentro de mim um canto divino, para que eu então glorie, cante a glória, o futuro e o passado. Impeliram-me então a fazer hinos para o ser dos venturosos, sempre vivos, dos deuses, e a eles primeiro e por último sempre cantar. Ora, a teogonia, a partir do final do proêmio, consistirá numa espécie de história das várias gerações dos deuses. Os deuses mais antigos, como por exemplo terra, céu, né, oceano, e as gerações posteriores, como por exemplo a geração dos deuses olímpicos. Até que finalmente, depois de uma série de acontecimentos, ocorrerá a vitória dos deuses olímpicos e então o que se chama de justiça de Zeus. Zeus como o Deus reconhecido como superior a todos os outros, e então as coisas são como são porque há uma justiça de Zeus que vigora. E é isso que vocês encontram, por exemplo, nos poemas de Homero. Né? Portanto, a verdade do poema e da fala do poeta é garantida pela origem divina, e o discurso de Sócrates na Apologia, a seu modo, é garantido pela origem divina. Né? E lembrem-se que o deus Apolo também é uma divindade associada às musas. Ele é ao mesmo tempo a divindade da sabedoria, mas é uma divindade associada às suas irmãs. Apolo é irmão das musas por parte de pai. Né? Há histórias mitológicas tardias que dizem que Apolo leva para Delfos as musas. Ele as hospeda em Delfos. E isso significa que elas são apolinizadas, por assim dizer. Elas passam por um processo de temperança. Né? Outra característica importante do deus Apolo no período clássico está em outra frase que está escrita no oráculo, na porta do templo. Né? Nada em excesso. Que é justamente uma frase que exprime a ideia da temperança, da moderação, e que também está relacionado ao socratismo. Né? Ou seja, o Apolo do século V, o Apolo do período socrático-platônico, não é à toa que gerou, por exemplo, o retrato nietzschiano. Né? Quem já leu Nietzsche sabe que Nietzsche tem uma especial predileção por caracterizar uma distinção entre o apolíneo e o dionisíaco. O apolíneo é fundamentalmente o deus Apolo do período clássico, não do período homérico arcaico, mas a divindade da racionalidade, das ciências e da moderação. É isso que permitiu Nietzsche elaborar esse retrato tão belo, né, da figura de Apolo. Vejam, então Platão tem diante dele um leitor que sabe que Apolo é o Deus associado ao mesmo tempo à verdade, à ciência, ao saber e à poesia. Né? O que dá a este consórcio entre Sócrates e Apolo justamente esse significado análogo, digamos assim, àquele que há entre o poeta e o divino pela presença das musas. Né? Ora, quando Sócrates diz então: não façam tumulto, atenienses, nem se parecer que lhes falo de um modo excessivo, pois não será meu o discurso, o que quer que eu venha a dizer. Parece que ele está então com esta frase, não será meu o discurso, evocando a ideia análoga à ideia da inspiração do poeta. É claro, Sócrates não está dizendo aí, estou inspirado por Apolo. Ele é um homem do século V, do período clássico, no qual a ideia da inspiração poética já é vista com uma certa cautela, diferentemente do período homérico, hesiódico.
Né? Mas a associação entre o humano e o divino pela poesia é ainda uma associação considerada na cultura grega como algo adequado. Né? Então, Platão aqui, por isso que eu acho que não há como evitar dizer que se trata de um excepcional artifício. Platão está elaborando uma série de características dos discursos, levando em conta o contexto em que ele vive, o contexto cultural em que ele vive. Né? Então, uma frase como "não será meu o discurso" leva o seu leitor contemporâneo a pensar num cenário semelhante ao da inspiração poética. Né? Então, Platão, por um lado, quer que o seu leitor lembre-se deste cenário arcaico da inspiração poética, que permitia ao poeta reivindicar a verdade a partir do patrocínio divino, mas, como veremos, vai querer também que nós não vejamos apenas uma reprodução. Ele pretende que há uma reformulação dessa ideia de que há uma relação entre o humano e o divino mediante o intermédio da verdade. Né? Esse discurso seria divino, né, até o final da apologia? Ou só no episódio? Não, só no episódio. Só no episódio. Né? O discurso, na verdade, o discurso divino, ele é só a resposta que a Pítia dá. Não há ninguém mais sábio que Sócrates. Tudo o mais são as peripécias de Sócrates para compreender o que isso quer dizer. Né? Mas é somente isso a fala do Deus. Vejam, isso é um ponto muito interessante. O divino do oráculo de Delfos, a noção de divindade do oráculo de Delfos é extremamente econômica. Ela tem uma frase. Mas essa frase é de tal maneira carregada de significação que basta uma frase. Diferentemente do que acontece na tradição religiosa dos poemas de Homero, onde você tem manifestações divinas o tempo todo. Os deuses aparecem para os mortais na sua forma, em forma humana. Os deuses se transformam em animais e dão sinais para os homens como animais. Né? Os deuses insuflam no coração de um guerreiro alguma coisa que faz com que o guerreiro pense estar tomando uma decisão. Isso acontece frequentemente nos poemas de Homero. Ou seja, os deuses, eles são absolutamente intrometidos na vida humana. Eles são superiores aos humanos, eles são divinos, os humanos são efêmeros, mas eles não conseguem viver a sua eterna existência sem se meter nos negócios humanos. E eles fazem isso o tempo todo. Aqui, todo este episódio, toda esta verdade da fala divina se resume a uma frase. Né? Isso também está relacionado a uma maneira nova de conceber o divino. O Deus da apologia, ele está mais distante dos homens. A noção de divindade aqui é, pela sua própria característica, como nós vamos ver, é uma divindade de muito mais difícil acesso pelos homens e que se manifesta muito pouco aos homens, diferentemente da tradição. Professor, na página 92 dessa tradução, o Sócrates ele apresenta como uma testemunha a penúria, e aparece penúria com seria divindade? Existe uma divindade na teoria de Hesíodo, tudo é divindade, inclusive a pobreza, a penúria é uma divindade. Não sei, aqui não me parece que seja. Não. Ele está se referindo ao fato de que ele é pobre, que é o testemunho que ele apresenta contra a acusação de que ele cobrava pelo seu ensino. Não vejo que aqui haja nenhuma conotação mais forte. Ora, no entanto, há um problema nisso que eu estou dizendo aqui. Pelo menos à primeira vista, essa ideia de que
nós devemos, como um leitor contemporâneo de Platão faria, aproximar a evocação de Apolo no início do episódio da Apologia e a evocação das musas, como por exemplo no Proêmio da Teogonia, ou em qualquer início de poemas dos poetas arcaicos, né, talvez coloque algumas dificuldades. Por quê? Porque conforme nós avançamos no conhecimento do episódio do oráculo, nós vamos constatar que o que Sócrates vai fazer para resolver a dificuldade em que ele se encontra é investigar na cidade uma série de indivíduos julgados sábios. E entre esses indivíduos estão os poetas. Né? E o que Sócrates vai constatar é que os poetas não sabem o que pensam saber. Eles não sabem do que falam. Portanto, há um retrato claramente crítico e negativo do poeta. E Sócrates vai dizer com muita clareza em 22c, quando ele examina os poetas, ele diz: eu fui procurar então um poeta, levei um poema desse poeta para que ele me explicasse o poema, aproveitando já que eu ia conversar com ele, já levei um poema para que ele me explicasse o que ele queria dizer. Constatei que os presentes, que aqueles que estavam ali, sabiam falar melhor sobre o poema do que ele mesmo. Isso é importante, porque é justamente a maneira que ele encontra de dizer que o poeta, a bem dizer, não é ele quem diz aquilo. Né? E ele então vai dizer: percebi, né, que o que eles faziam é uma espécie de inspiração, tal como os adivinhos e os proferidores de oráculos, que é justamente o que nós encontramos na tradição, em Homero e Hesíodo. O poeta é inspirado e o saber que ele diz não é dele. E ao não ser dele, conclui Sócrates, se nós perguntarmos a ele: o que você está dizendo? Por que você diz o que você diz? Ele não saberá responder. E não saberá responder porque, na verdade, não é ele quem diz. Portanto, o poeta não pode ser visto como um detentor de um saber, porque o poeta é apenas o veículo pelo qual o divino se manifesta para o humano. É claro, aqui Platão está levando às últimas consequências essa ideia da inspiração, e ele fará isso também no Ion, que é um diálogo que tem como tema justamente a poesia. Se vocês lerem 533 e 534d, vocês vão encontrar dito de maneira mais explícita aquilo que é apenas aludido aqui nessa passagem, que de fato o poeta, o Deus fala por meio do poeta. Platão vai usar expressões desse tipo, com essa força. Quem fala é o Deus mediante o poeta. O que nós poderíamos, na verdade, alguns historiadores, alguns estudiosos da poesia antiga se perguntam se de fato poetas como Hesíodo ou Homero entendiam que estavam simplesmente procedendo, por assim dizer, por favor, muitas aspas nessa expressão, de forma mediúnica, né? Como um médium, como um meio para a manifestação divina, e sem saber exatamente o que estão falando. No Ion, Platão chega a usar expressões como: o poeta, quando está inspirado, está fora de si. Né? O poeta está num estado no qual ele não tem consciência, porque é como se a divindade então o tomasse. Né? Bom, isso é discutível se de fato mesmo um poeta arcaico como Hesíodo entendia que o seu poetar era estar nesse estado, por assim dizer, mediúnico. É muito mais provável que os poetas entendessem que o que eles faziam era inspirado pelas divindades, pelas musas, ou seja, as musas davam-lhes as condições para dizer a verdade. O que não quer dizer que eles fossem incapazes de entender o que eles estavam fazendo. No texto do Ion, Platão parece querer dizer que, enquanto o poeta está dizendo a sua poesia, ele não sabe o que está fazendo. É como se não fosse ele. Né? E aqui na apologia ele segue um caminho semelhante, ainda que a sua terminologia seja um pouco mais modesta. Enquanto que Sócrates
mesmo, digamos, inspirado, entusiasmado pelo Deus, ele sabe o que diz. Então, nós vamos ver que uma característica de Sócrates seria não estar simplesmente reproduzindo a fala divina. É justamente o fato a ideia de que Sócrates inspeciona interrogando. Né? É isso que nós vamos ver na sequência. Na República 1 tem uma visão negativa do poeta, né? Na poesia em geral, como corruptor. República 1. Olha, tem República 2 e 3 e República 10. Uma crítica aos poetas. Uma crítica aos poetas como imitadores, a noção de imitação como algo negativo. Né? 2, 3 e 10. Aí já tem uma distância, né, nesses textos. Sim. Se você tomar a República, por exemplo, o que Platão fala do poeta lá, certamente nós não podemos dizer Sócrates aqui é como um poeta. Mas veja, mesmo na apologia nós temos elementos que devem fazer com que nós tenhamos muita cautela. Porque, por um lado, eu posso associar a relação de Sócrates com o deus de Delfos. Eu posso pensar essa associação como algo análogo à associação entre o poeta e as musas. Essa analogia tem que ser tomada com cautela e não nos deve levar a concluir que Sócrates possa ser identificado a um poeta. O máximo que nós podemos fazer, talvez, é dizer que Platão, diante de um leitor que conhece muito bem o que vem a ser evocar uma divindade em um discurso, porque isso é uma característica da poesia arcaica, quer se servir deste mesmo formato, deste mesmo esquema, desta mesma relação entre humano e divino, mas ao mesmo tempo introduzindo alterações. Nós vamos ver quais são essas alterações. Mas aqui nós podemos dizer que, embora o poeta vai ser criticado adiante como alguém que não sabe o que diz, Sócrates introduz a sua fala por um expediente que é familiar ao leitor de Platão, que é o expediente típico da poesia. Professor, isso vai tornar superior o discurso inferior? Qual discurso é inferior? Porque a inspiração do poeta já não é tido como bem aceita. Né? Veja, o trecho em 22c vai dizer que o poeta não sabe do que fala, por ser um inspirado. Por isso, não podemos concluir que aqui, no caso de Sócrates e Apolo, nós temos algo idêntico ao que acontece com o poeta e a inspiração das musas. Tá? O que nós não podemos é trabalhar com uma simplificação. Ou é idêntico ou é completamente diferente. Não é assim que funciona. Com essa noção de inspiração. Então, a noção de inspiração não é usada por Sócrates. O que Sócrates faz é dizer: o discurso que eu farei não é meu. E ao dizer isso, ele está, de alguma maneira, se comportando de um modo que permite ao seu leitor pensar no fenômeno poético. Mas ele não diz que ele está sendo inspirado. Ele diz que a verdade do que ele vai afirmar é garantida porque ela nada mais é do que o próprio testemunho do Deus Apolo. Então vejam, há eu vou chamar isso aqui de uma semelhança estrutural entre o que Sócrates diz, a verdade do que ele quer dizer e a justificativa de que essa verdade é garantida por um Deus, e o fenômeno poético tradicional, no qual o poeta reivindica a verdade para a sua poesia porque ela é inspirada pelas musas. Uma semelhança estrutural, tá certo? É o mesmo esquema que está vigorando nos dois casos. O que não quer dizer que Sócrates possa afirmar que o que ele vai dizer é poesia e que o que ele vai dizer possa ser visto como idêntico a um discurso poético. Ao contrário, a intenção desse relato é mostrar que o comportamento de Sócrates, a reação de Sócrates
diante da fala divina, é completamente diferente da reação do poeta. O poeta não tem reação, por assim dizer, segundo essa visão. O poeta, ele reconhece a presença da divindade, que ele é muito superior, e se compraz em se transformar em alguém pelo qual a divindade fala aos humanos. Vocês vão ver, quem leu o texto sabe que Sócrates vai tentar refutar Apolo. Quando ele ouve a resposta do oráculo de Delfos, ele diz: eu vou tentar refutar o Deus. O que já mostra que essa semelhança estrutural não nos deve levar a uma identificação. O que eu queria destacar aqui é como Platão joga, ao mesmo tempo, com semelhanças e diferenças. Ele quer que o seu leitor seja levado a pensar no caso clássico da inspiração poética, para poder posteriormente mostrar que a boa versão dessa ideia de que há uma relação entre o humano e o divino mediante a verdade, há uma relação boa, uma relação adequada nesse esquema, não é a da tradição poética, mas é a de Sócrates. Ou seja, vamos introduzir o tema da verdade do discurso, da sua relação com o divino e do seu caráter humano, nos servindo de um esquema tradicional, que é o da inspiração poética, para poder reformulá-lo, para poder corrigi-lo e apresentar a maneira adequada de compreender a mensagem divina. Porque há uma mensagem divina. Sócrates dirá: a minha filosofia é obedecer ao Deus. Né? Claro, o que vem a ser esta mudança é justamente o que nós vamos ver com o episódio, na sequência do texto. O que eu queria destacar nesse momento, apenas introdutório, é que essa menção ao Deus Apolo e os termos em que ela se dá fazem esse trabalho de introduzir o tema da verdade, do discurso de Sócrates, recorrendo a um esquema tradicional da inspiração poética, uma semelhança com esse esquema, para poder posteriormente fazer digamos assim, uma correção, uma reforma dessa tradição. Né? Pensando no leitor da época, ele não tem assim uma intenção de escrever um texto até mais ou menos simples para o leitor comum entender, mas ao mesmo tempo uma outra camada. Olha, uma coisa que eu acho que Platão faz nos seus diálogos, eu gosto dessa palavra camada. Eu acho que os diálogos de Platão têm camadas de significação. E cada leitor será capaz de apreender de acordo com suas afinidades com os temas de sua capacidade, camadas distintas. Isso é uma forma de selecionar o leitor também. Você tem que pensar que um autor antigo, o leitor de um texto de Platão é em número muito pequeno. Poucos são os capazes de ler um texto como esse. Primeiro porque esse tipo de texto é escrito num grego que não é o grego comum, não é o grego falado. Tem uma série de dificuldades, não são todos que dominam. Então já há naturalmente um universo restrito de leitores. Um autor como Platão certamente está procurando leitores quando introduz esse tipo de nuance. Né? Ele está tentando atingir um determinado tipo de leitor. Um leitor, por exemplo, que é capaz de, ao ler uma frase como "não será meu o discurso que farei aqui", e associar isto ao esquema clássico da inspiração poética. Né? Eu acho que há mesmo assim a ideia de que há camadas de compreensão do texto. Né? Bom, depois do nosso intervalo, eu vou então falar agora sobre o episódio propriamente dito, que agora começa a narrativa de Sócrates. Querefonte, amigo de Sócrates, vai até Delfos, pergunta à sacerdotisa se há alguém mais sábio que Sócrates. Ela responde que não. E isto, então, detona todo o processo da filosofia socrática. Né? Me parece que o oráculo disse alguma coisa, né? No tempo,